A verdade o que é joia de valor, que é dada ao mortal desejar. We see a box very similar to the one Joseph Smith described. Procurai no abismo, nas trevas e na luz, nas montanhas e vales, o seu claro sol, e grandezas irei contemplar. People who wanted to protect the church didn't want this document to come to light. And intentionally hiding this embarrassing truth from members. Eis que o cetro cairá da tirana mão. About lying for the Lord. Past $100 billion. E a justiça divina virá. I thought I was going to work for a charity, and the funds were never used for that. Pois que tudo se acabe, a terra e o céu. Is that true? That's not true. That's not true. There is more than one version of the first vision. Sempre resta a verdade que é luz para mim. We were spinning down to our death. A verdade eterna será. O membro fiel. Saudações, membronitas! Eu sou o Ozzy e esse é o Membro Pod, seu canal de podcast de estudo da história da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Eu recebi uma mensagem de membronita perguntando: fala aí, Ozzy, sobre essa questão aí do discurso do rei Benjamim. Parece que ele plagiou aí de um discurso de um pastor metodista. Dá uma olhadinha aí. Tá, vamos lá. Onde é que Joseph Smith estava? Palmyra, né? O Palmyra, sei lá, em Nova York, né? A mais ou menos 1,5 km dessa cidade de Palmyra tinha um grupo metodista fazendo algumas reuniões. Importante falar, quem é que registrou isso? Grant Palmer. Então tem um documento chamado Brush Arbor Camp Meetings and Crusade Evangelism, escrito por Grant Palmer. Ele registrou as reuniões da igreja metodista ali. Bom, teve uma reunião específica que aconteceu, vamos ver, 7 de junho de 1826. Está registrado ali no documento dele. Essa reunião foi especial, por quê? Porque ela foi a reunião onde eles consagraram aquele terreno para a igreja, né? O templo, Casa de Deus, sei lá como é que eles chamam. E assim, não foi uma reuniãozinha pequena não, da unidade ali pequena não. 10 mil pessoas vieram ali para a região de Palmyra para essa reunião. E outra coisa especial, além de consagrar aquele terreno da igreja ali para eles, ia acontecer o discurso final de um bispo querido que eles gostavam, não sei por que ia ser o final, talvez o cara ia se aposentar, alguma coisa assim. Era o bispo McKendree. Vamos pensar que é tipo como se fosse a visita aí de uma autoridade geral, sei lá, o Ulisses Soares tá vindo para uma cidade pequena ali no interior de algum estado, provavelmente vai vir um monte de gente de várias unidades e vão se reunir naquele lugar para ouvir o cara ali, tá? Então uma reunião atípica. E como é que faz para uma reunião atípica? Você tem que fazer alguns ajustes, né? Então, os oradores, eles estavam numa plataforma elevada, né? Fizeram um palco maior para que ele pudesse ser visto por todo mundo. Pois é, essa cena, como a gente ouviu aqui, discurso final do carinha, reuniu um monte de gente, mais do que o normal, colocaram o discursante numa plataforma elevada. Essa cena, a gente consegue ver tranquilamente descrita em Mosias 2 e 4. Quem que estava discursando lá? Rei Benjamim, né? Que, aliás, diga-se de passagem, curto bastante esse trecho do livro de Mormon, né? Tirando o fator fake e plágio do livro de Mormon. E quando eu lia essa passagem, eu achava interessante. Pensava, cara, né? Benjamim, cara top, legal, o discurso dele foi bem legal. Então aí nos capítulos 2, 3 e 4 de Mosias, conta sobre como se reuniu o povo, lembra? Eles armaram tendas, eu não vou lembrar direito agora porque faz tempo que eu li.
Mas o que eu lembro, sim, o pessoal armou tendas, ficou todo mundo junto, era muito mais gente do que o normal. Ele ficou numa plataforma elevada, falou para todo mundo, depois mandou escrever, né, tudo que ele falou. Isso aí eu lembro. Mandou escrever o que ele falou e distribuir pro pessoal. Agora, o fator importante aqui disso é, quando é que foi que aconteceu essa reunião aí do bispo McKendry, que a gente já falou? 1826. Quando que o Livro de Mormon foi impresso? A primeira versão do Livro de Mormon é 1830, 4 anos depois. Acho que ele foi terminado ali em 1829. Bom, vamos tentar traçar aqui uma linha do tempo de Joseph Smith, então. Quando que ele pegou as placas de ouro lá no Monte Culmora? 22 de setembro de 1827. Então, beleza. O discurso do McKendry foi em 26, aí Joseph, em setembro de 27, pegou as placas no monte. Quando que ele começou a traduzir que o Martin Harris perdeu as 116 páginas? 116 páginas, elas eram referentes àquele livro de Lehi. O livro de Lehi é mais ou menos como se fosse o primeiro e segundo Nephi. Então ele perdeu aquele começo de tradução em 1828. E depois ele ficou um tempão sem traduzir, chateadão, né? Falando que Deus proibiu ele de traduzir, ficou chateado com ele, deu um chá de banco nele. Joseph estava pensando o que ia fazer da vida, daí lá em abril de 1829, ele encontrou aquele primo distante, o Oliver Cowdery. Os caras se acertaram, falaram, cara, bora traduzir um livro ali comigo? Beleza, vamos lá, traduzir o Livro de Mormon. Beleza, então a gente já tem uma linha temporal. De 26, que é quando o bispo McKendry deu aquele discurso, até aqui, onde Joseph terminou o Livro de Mormon com o Oliver Cowdery, foi 3 anos. Tá, vamos pensar agora. 3 anos para trás, o que aconteceu? Alguma coisa importante que aconteceu? Agora é 2024. Covid? É que Covid é muito global, né? Muito grande. Mas é uma coisa que aconteceu 3 anos atrás e que a gente lembra, né? E então, tranquilamente, aí, esse discursão aí do bispo estava na mente de Joseph. Isso foi um evento um pouco grande. Né? A gente já viu que Joseph ele coletava muita ideia, muita informação de muita coisa até bem anterior a isso. Então é aquilo. Opa, Joseph leu aquele livro Visão dos Hebreus, ficou com várias ideias na mente, vai coletando. Joseph, lá na escola dele, quando ele estudou, acho que ele estudou uns 3 anos da vida dele em escola regular, depois ele estudou em casa com a mãe, mas quando ele estudou em escola regular, lá na escola tinha um livro chamado The Late War, né, a Guerra Tardia. Falava sobre as guerras ali entre Inglaterra e Estados Unidos, alguma coisa assim. E muitas das ideias daquele livro se encontram no Livro de Mormon. Então olha aí, ó, né, a infância e juventude aí de Joseph, que ele estudou um livro na escola, ainda estava na mente dele muitas ideias. Provavelmente, eu diria, né, até ele rebuscou o livro ali para retomar algumas ideias. Alguns detalhes, né? Outras ideias que a gente já viu aqui, que estão presentes no Livro de Mormon, é, por exemplo, aquela ideia de ficar desmaiando. Lembra, a gente já citou quem que foi? O rei Lamoni. O rei Lamoni, quando Amon chegou visitar ele, de repente pregou, todo mundo caiu no chão, né? Parece que tá morto. Encostou, morreu, caiu no chão também, a esposa, os servos, todo mundo caiu no chão, de repente todo mundo levanta e dizendo, glória a Deus, aleluia. Cara, isso é totalmente atípico para uma produção, por exemplo, como o Livro de Mormon, antigo. É muito semelhante ao que estava acontecendo nas igrejas protestantes na época. Então, a chance de Joseph ter presenciado isso na época dele e simplesmente ter copiado essa ideia para o Livro de Mormon é muito grande. Você vê isso acontecendo na Bíblia ou em alguma outra situação, por exemplo, hoje, né? Porque se Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre, fora, acontece, né? Acontece em algumas igrejas, mas vamos citar que a igreja verdadeira de Deus seja a igreja Mormon. Acontece isso na igreja, o pessoal fica caindo no chão e grita aleluia, depois levanta, porque o pessoal ficou caído no chão por dias, pelo que eu lembro, cara, não tenho muito detalhe, mas eu acho que era isso. Ficou por dias caído no chão, até que o pessoal falou, será que tá fedendo, tal? Eu acho que tá morto. Essa fala, inclusive, bate também com a história lá de Lázaro na Bíblia. O pessoal olhou ele, está fedendo, será que está morto? De repente levantou, entendeu? Tem muitas conexões que a gente pode fazer
com as ideias de Joseph, de todas as leituras que ele fez. Cara, o que não falta também é comparação com os ensinamentos de Paulo. Alma, quando sai pregando ali por... Qual que era a cidade? Não era Zaraímna, era... não vou lembrar. Alma sai, depois ele encontra ainda um parceirinho, Moleque, né? Sai pregar e todo o que aconteceu, depois ele foi jogado em fornalha, foi enterrado, não sei o que lá. Cara, muita coisa da Bíblia inclusa ali dentro do livro de Mórmon. Daí a gente chega e estuda uma situação dessa aqui que a gente está vendo. De repente a gente descobre que teve um bispo queridão lá em Palmira que foi fazer um discurso de despedida, atraiu 10 mil pessoas, o que era, né, não habitual. Tiveram que colocar ele numa plataforma elevada para ele fazer o discurso. Daí você vem e me fala que Joseph não tirou alguma coisa dessa situação para a ideia dele de criar aquela história do discurso do rei Benjamim? Se eu não tivesse feito todos esses estudos aí do livro de Mórmon e visto todos esses plágios, provavelmente eu ia falar, cara, balela, né? Nada a ver. Tá tentando comparar uma coisa aqui, sim, mas quando a gente pega todo um contexto de plágio, entende como a mente de Joseph estava ali coletando informações, porque é isso, não tem problema coletar informação aqui e ali e montar a sua ideia, né? Porque a gente vê isso no mundo, né? As pessoas, elas não criam tudo do zero, elas criam coisas baseadas no que elas já aprenderam. Tem aquela frase, cara, de quem que é? Isaac Newton. O pessoal falou, nossa, cara, como que você é inteligente, né? Ele elaborou várias ideias dentro da ciência e da física, e ele respondeu em uma carta para um carinha, né? Ele falou mais ou menos assim: se eu enxerguei mais longe, foi por estar sobre os ombros de gigantes. Talvez vocês já ouviram essa frase, é interessantíssima, porque é o cara ali assumindo, ele chega e fala assim, cara, teve tanta gente antes de mim, sei lá, Copérnico, Galileu, um monte de cara que chega, descobre uma coisa aqui, descobre uma coisa ali, vai descobrindo e de repente chega o Newton e pá, vem com uma ideia enorme, interessante, legal. E os caras falam, nossa, cara, esse cara é muito top. Mas o cara chega ali na humildade e fala assim, pô, né, beleza, eu tive umas ideias legais, mas eu me apoiei em um monte de ideia anterior desses caras que me ajudaram a chegar nesse ponto. Beleza, né? Cara, top. Eu vi uma vez, só que daí isso daí eu já não posso confirmar, a mulherzinha que escreveu o Harry Potter, a Rowling, né? Uma comparação, falaram ali ó, que tinha um livro tal que talvez era da época de infância, adolescência dela, que ela pode ter lido, que talvez ela tirou algumas ideias que são muito parecidas com Harry Potter. Cara, se é verdade, né, ou se é só, né, teoria, não vou confirmar aqui para vocês agora. Mas é interessante só pensar que, cara, ela não é obrigada a criar a ideia de que tinha um bruxinho órfão que... Não. A ideia dela foi legal, ela conseguiu criar um negócio interessante, pô, legal. Agora, o que a gente está vendo aqui com Joseph é que ele coletou um monte de ideia de um monte de lugar, criou o livro de Mórmon, e chega e fala que é de Deus, que foi Deus que falou aquilo, ele não tirou de lugar nenhum, e ele está criando a igreja verdadeira. Aí é um problema, né? Aí é um problema. Bom, vamos lá, meus bonitos. Vamos dar uma olhadinha agora em alguns detalhes desse discurso. Bom, se a gente observar bem, tinha um estilo do reavivamento. Sabe que o reavivamento, se vocês acompanharam meus episódios, a gente está falando lá no começo dos nossos primeiros episódios que eu estou falando sobre Joseph Smith, plágio. Eu acho que era o episódio da primeira visão, que tem várias versões. E a gente tenta levantar aquela ideia que, cara, ele falou que aconteceu em 1820, mas lá em Joseph Smith História, ele cita, né, eu tive essa visão, foi bem na época que teve um reavivamento, quando as igrejas evangélicas ali estavam borbulhando na cidade dele. Ele falou, cara, tava borbulhando, o pessoal fazendo um monte de coisa, um monte de igreja crescendo, eu fiquei em dúvida e fui orar no bosque. Aí a gente vai lá nos documentos anteriores, vamos pegar lá jornal de época, documento das igrejas de época,
estava acontecendo nada em 1820. E esse reavivamento, essa burburinho aí de religião aconteceu em 1824. Beleza, 4 anos depois. Ah, vai matar Ozzy? Olha, talvez mate a história. Porque Joseph, ele determinou uma linha cronológica bem bonitinha para a história dele. 1820, vi Deus Jesus Cristo, né? 1800 não sei o que, vi o Anjo Moroni. 1827, ele deixou pegar as placas, né? Beleza, e ele falou, tantos anos depois, isso. E daí chega 1830, criei a igreja. 1829, terminei o livro de Mórmon, publiquei em 1830. Aí se você pega e joga o reavivamento, que foi o que fez ele ir orar, 4 anos pra frente, cara, você encavala tudo. Toda essa história dele vai ser encavalada ali em menos tempo. E daí não bate com o que ele citou da história. Daí fica feio, né? Fica feio. Mas beleza, ó, a gente viu que esse reavivamento lá na época, no nosso episódio, esse reavivamento aí aconteceu em 1824. É a pessoa borbulhando com a igreja, tanto que, ó, você vê aqui, esse discursão aqui do bispo McKendry aconteceu em 1826. Então, esse tipo de reunião aí que os evangélicos estavam acostumados na época era bem esse típico, cara, das igrejas, algumas igrejas evangélicas aí. O pessoal chega, grita lá na frente, levanta a mão, faz aquelas ameaças de que Satanás isso, aquilo. Aí depois todo mundo grita aleluia. Tudo esse estilo foi um estilo determinado pelo reavivamento ali do século XIX, 1800 e pouquinho, que estava acontecendo na época de Joseph. Beleza. Isso podia estar acontecendo também lá em 400 a.C. na América Antiga? Podia, mas é muito improvável, tá? Muito improvável essa grande coincidência. Daí a gente chega lá, em Mosias 4, aí o versículo 1 e 3. Vamos ver o que aconteceu no discursinho de despedida do rei Benjamim. E aconteceu que, acabando o rei Benjamim de falar as palavras que lhe haviam sido transmitidas pelo anjo do Senhor, ele olhou para a multidão ao arredor e eis que eles haviam caído por terra, porque o temor do Senhor havia descido sobre eles, e eles se viam em seu estado próprio carnal, ainda menos que o pó da terra. E todos eles clamaram em alta voz, de uma só vez, dizendo: ó, tenha misericórdia e aplique o sangue expiatório de Cristo, para que possamos receber o perdão de nossos pecados e nossos corações possam ser purificados, porque cremos em Jesus Cristo. Olha só! Antes de Cristo, já estavam falando que criam em Jesus Cristo. Oh, misericórdia! Porque cremos em Jesus Cristo, o Filho de Deus, que criou o céu e a terra e todas as coisas, que descerá entre os filhos dos homens, que Cristo descerá entre os filhos dos homens, né? E aconteceu que depois de terem falado essas palavras, o Espírito do Senhor desceu sobre eles e eles ficaram cheios de alegria, tendo recebido a remissão de seus pecados e tendo paz de consciência por causa da fé excessiva que tinham em Jesus Cristo, que havia de vir, segundo as palavras do rei que o rei Benjamim lhes havia falado. Beleza, vamos acabar nossa leitura aqui. É muita coisa em uns poucos versículos. Tá, primeiro, falei besteira ali, chutei 400 a.C., 124 a.C., tá? Então, o discurso do rei Benjamim aconteceu em 124 a.C., nas Américas Antigas. Um outro detalhe bem interessante nessa leitura aqui é que, cara, eu lembrava mesmo que Joseph ele já tinha citado o nome de Jesus Cristo, né? Nefe teve uma visão, o anjo mostrou e falou, e esse homem, né, se chamará Jesus Cristo, tal. Cara, nem no Velho Testamento ninguém sabia que Jesus Cristo seria Jesus Cristo. Chamava de Emanuel, outros nomes, né, o Messias e tal, mas não chamava de Jesus Cristo. E a gente vê no livro de Mórmon que a ideia do cristianismo já estava assim muito bem definida. O pessoal já se batizava. Antes de Cristo, cara, a alma batizando o pessoal, nada a ver. O batismo aconteceu muito depois, lá com os apóstolos de Cristo. Igreja, quando eles falavam igreja, vamos para a igreja, reúne todo mundo aqui, vamos para a igreja. Cara, isso não acontecia. Os apóstolos, os discípulos de Cristo criaram essa ideia de organizar igrejas, se reunir e fazer as reuniões. Agora,
você vem me dizer que Joseph Smith, vivendo dentro daquele contexto religioso, onde tinha igrejas estabelecidas, cristianismo bem estabelecido, aquele reavivamento, fazendo o pessoal, né, fazer esses discursos de aleluia e desmaiar, e de repente todas essas ideias estão inclusas dentro do livro de Mórmon, e você vem me falar que ele não copiou tudo isso para o livro dele, que realmente isso estava acontecendo na América Antiga? Poxa, meus amigos, exige demais da minha boa fé em tentar acreditar nessa história. E é isso, cara, quando eu estava na igreja, eu nem parava para pensar nisso, não levantava nessas conjecturas sobre tudo isso, não pensava, só pensava, nossa, que legal, sinto muito o espírito com essa leitura, o livro o discurso do Rei Benjamin maravilhoso e tal, mas poxa, se a gente tenta fazer uma avaliação um pouco mais detalhada, um pouco melhor, ai cara, é muito difícil acreditar nessa história aí do livro de Mórmon. E agora outra situação também, tem um episódio nosso que se chama ali Joseph Smith foi metodista, né? É porque o que aconteceu? Ali, quando? 1828, será? Morreu um filho de Joseph, uma criança. A mulher dele estava bem chateada com isso, ele ficou bem chateado com isso, até porque ele tinha uma ideia, o que ele falava pro pessoal, acho que era antes, 26 ou 27, alguma coisa assim, porque ele não tinha traduzido o livro de Mórmon. E ele falava pro pessoal, a primeira história, uma das primeiras histórias, é que um anjo falou que uma criança ia traduzir o livro de Mórmon. Ia ficar bem bonita essa história, né? Olha, uma criança traduziu o livro de Mórmon. Cara, ia ser assim muito excepcional, né? Muito extravagante, sei lá, interessante, né? Falar assim, cara, olha, ele encontrou as placas de ouro e um neném ali, uma criancinha, traduziu. Que maravilhoso. Ia ser muito da hora essa história, cara. Muito da hora. E, obviamente, Joseph ele já estava com aquela ideia, cara, né, minha criança, deixa ele crescer um pouquinho mais e eu vou meter ele essa, de que ele traduziu o livro. Nossa, cara, vai ficar muito show. Só que daí o que aconteceu? O filho dele morreu. Ele ficou, assim, decepcionado, porque essa era a ideia dele. Ele já até tinha citado para algumas pessoas que uma criança ia traduzir. Aí a criança morre. Acabou com a história dele, cara. Acabou com a história de Joseph. Fora a questão de, um filho morrer, cara, é difícil, né? É difícil. Até Joseph, que era um cara ruim, devia ter sentimentos. Aí o cara tá com todo o plano ali esquematizado na cabeça e de repente, sabe, a parte principal do plano dele acaba, o cara ficou chateadíssimo. E o que a gente viu? Se você não viu, dá uma olhadinha no nosso episódio, lá pelos 50, 60, onde Joseph ele entrou para a igreja metodista. Por quê? O filho dele morreu, ele ficou chateado, tanto que o filho morreu, quanto que o plano dele foi por água abaixo, tanto que também a Emma, ela era muito metodista antes de conhecer Joseph. Os primos dela eram assim, super líderes dentro da igreja, o tio dela era um líder bem grande dentro da igreja metodista, ela conheceu o Joseph e de repente ele criou toda essa história de mormonismo e ela entrou nesse barco, mas ela era muito voltada para o metodismo. Então a gente até citou ali naquele nosso episódio que talvez ali para agradar a Emma, né, ou talvez, né, simplesmente decepcionado, frustrado com a ideia dele ter ido por água abaixo, Joseph resolveu entrar para o metodismo. Pois é, aí ó, em 1820 ele tem uma visão de Deus, Jesus Cristo, dizendo que nenhuma igreja era verdadeira, e de repente o cara vem com essa, de que o filho morreu e de repente ele quis entrar para o metodismo? Que história é essa, cara? Então, escuta lá que é interessante esse nosso episódio. E lá tem bastante declaração dos primos, da Emma até falando, cara, porque eles eram metodistas, né? E eles estavam falando, cara, olha aí, ó, Joseph vindo pra nossa igreja, sai fora, cara, a gente não quer esse cara aqui, esse cara é um mentirosão, inventa altas histórias, mexe com magia, cara, nossa, mexe com pedra, sapo empalhado, mata cachorro e faz procedimento ali com sangue para encantamento. Não, cara, não queremos esse cara aqui, a não ser que ele prometa que vai abandonar tudo isso, a gente não quer esse cara aqui. Eles intimaram o Joseph e acabou que o Joseph vazou da igreja deles, né? Mas o fato é que Joseph curtia a igreja metodista, fez algumas visitas, a Emma também, então ele tinha, sim, influência do metodismo na vida dele. E, cara, tem até uma dissertação ali de mestrado que um cara fez,
fazendo essa comparação da influência do metodismo com o mormonismo, e é grande, porque a gente não está citando aqui, tá, beleza, né, o bispo McKendree foi lá e deu esse discurso. A gente está dizendo que o discurso do McKendree foi igualzinho o discurso do rei Benjamin, mas a situação onde teve muitas pessoas reunidas e tiveram que levantar um palanque ali para o cara discursar em cima é muito parecida, e toda a estrutura do discurso do rei Benjamin é muito parecida com o tipo de discurso e influência dos discursos do metodismo na época de Joseph. Se a gente faz essa análise, cara, você vê que fica bem evidente a influência do metodismo nas ideias de Joseph Smith escrevendo o livro de Mormon. Assim, quando ele descreve aquele discurso do rei Benjamin, soa exatamente como aqueles acampamentos metodistas. Se vocês querem ter um pouquinho mais de ideia sobre o que eu estou falando, tem alguns livros em inglês, né? Não está traduzido. Quem fala inglês aí, quem quiser dar uma olhadinha, tem o Visions in a Seer Stone, do William L. Davis, que ele fala. Tem também o Dan Vogel. O Dan Vogel é bem interessante, ele escreve bastante livro interessante sobre a história de Joseph Smith, do mormonismo. Tem aquele livro Joseph Smith, The Making of a Prophet, também, bem interessante. Essa questão aí do discurso e da situação toda estar parecida com o metodismo não é o único problema que a gente vê no livro de Mormon referente a Benjamin também. Quem viu nossos episódios sobre a problemática do livro de Mormon vai lembrar que teve um bafafá sobre Benjamin estar escrito errado em uma das nas primeiras traduções, aliás. A gente viu que a tradução do livro de Mormon foi feita com uma pedra no chapéu, que a igreja já negou por anos e agora assume. Mas o David Whitmer, ele explicou como que isso acontecia. Inclusive outros falaram também, confirmaram, que Joseph ele via a palavra e ele citava. Se o escrivão ali, ele escrevesse errado, a próxima palavra nem ia aparecer. Enquanto ele não escrevesse certo, a próxima palavra não ia aparecer. Então, essa forma faria com que o livro de Mormon fosse perfeitamente escrito. Que Deus não ia errar, né? Mas a gente já viu que teve milhares de erros e alguns grotescos. Entre eles está o próprio nome do rei Benjamin, porque teve uma época ali que Benjamin falou, deu discurso, pá, beleza, ele morreu, aí teve o filho dele que assumiu que era o Mosias, Mosias chega, e de repente lá na frente, o rei Benjamin aparece de novo, só que ele já tinha morrido. Eu não sei se Joseph esqueceu, ou se ele simplesmente confundiu os nomes, mas ele meteu-lhe um Benjamin onde deveria estar morto. Então, no manuscrito original está Benjamin, nas primeiras versões do livro de Mormon está Benjamin, mas depois o pessoal leu e falou, cara, nada a ver, como assim? Benjamin já tinha morrido. Como que passou batido, cara, né? nas revisões do livro de Mormon? Não leram direito, né? Beleza. Aí o pessoal percebeu isso depois, aí começou a colocar Mosias no lugar do nome Benjamin, para bater com a realidade. Né? Então, se a gente vê hoje, eu não lembro, deixa eu dar uma olhadinha. Mosias 6, 3 e 7, Mosias 7, 1, eu acho que deve estar em alguma dessas escrituras, onde ele está morto e de repente é citado. Também é citado lá em Éter 4.1, porque, se eu não me engano, o livro de Éter, que fala dos Jareditas, são umas placas que foram encontradas ali na época do rei Benjamin, do rei Mosias. E foram traduzidas, eles viram, olha, tinha mais pessoalzinho morando aqui nas Américas antes, né, que eram os Jareditas, e o rei Mosias estava fazendo essa tradução ali junto, sei lá, alguma coisa assim. Então, não vão julgar que faz tempo que eu li. Só que nas primeiras versões, até no livro de Éter, então se for ver lá, Éter 4.1, foi citado Benjamin. Cara, Benjamin já tinha morrido na época, poxa, era Mosias. Aí o pessoal foi lá, mudou, então hoje a gente vai ler Mosias nessa escritura também. Mas nas primeiras versões, estava falando Benjamin. Como que pode? Se a próxima palavra não ia aparecer enquanto não fosse escrita corretamente. Pessoal, fica feio. Vocês já tinham ouvido falar a história da pedra no chapéu? Acho que já, né? A gente já falou no nosso episódio sobre a tradução do livro de Mormon. Pois é, hoje a gente vê algumas imagens aí do Russell M. Nelson, né? Todo de branco, com o chapéuzinho branco na mão, ele mostrando como que a tradução era feita,
com a pedrinha ali dentro, ele mostra. Então assim, não é coisa anti-mormon não, tá? Você mormon que tá ouvindo isso aqui, tá? Isso é confirmado pela igreja hoje. Joseph traduzia usando a pedra no chapéu, aquele negócio dele, com as placas na mão, dedinho nas placas, né? Traduzindo, não aconteceu. Ele não usou as placas e a igreja confirma isso hoje, tá? Só que a igreja não assumia isso antes. Tem certeza, Ozzy? Não assumia. Sabe aquela coletânea de livro, Doutrina de Salvação? Tem 3, acho que era um verdinho, um roxinho, um sei lá o que. Foi escrito por Joseph Fielding Smith, né? Quando que ele escreveu esse livro? 1954, se eu não me engano. Deixa eu dar uma olhada, só para dar a informação inteira aqui para vocês. Isso, 1954. Página 588, ele está citando ali que o pessoal, esse bafafá aí que vocês falam, de que Joseph traduziu com uma pedra no chapéu, mentira, é mentira. Ele não usou pedra para traduzir o livro de Mormon. Cara, que engraçado, né? A igreja assumindo hoje e negando antes, aí ó, 50, 60, 70 anos atrás. Complicado, né? Bom, pessoal, isso aqui era mais para fazer um comparativo, né, de algumas situações do livro de Mormon onde pode conter um plágio, né, de ideias, né, da época de Joseph Smith dentro do livro de Mormon, que aconteceu muito tempo antes. Mas a minha sugestão de leitura para vocês é o livro, né? Então esse livro até ele não é muito velho não, é de 2002, do Grant H. Palmer. O livro se chama An Insider's View of Mormon's Origins. Esse Palmer, o Grant Palmer, membro da igreja Sud, trabalhou no sistema educacional da igreja, foi diretor do instituto e também tem mestrado em história. Se vocês quiserem dar uma olhadinha também na defesa da igreja, né, da apologia da igreja sobre esse assunto, também digita lá no Google. A Fé LDS tem, né, alguns pensamentos deles sobre essa questão, né? Eles falam, o bispo McKendree, né, que foi um pregador metodista, né, e o modelo do discurso do rei Benjamim no livro de Mormon, né, tem um paralelo. Eles fazem a defesa deles, né? Eles falam que o que os críticos levantam é muito, como que eles chamam? Vago. Eles falam, é muito vago tudo, essas referências, esses paralelos não são muito bem determinados. Cara, façam a leitura de vocês, né, tanto do livro aí do Palmer, quanto a defesa aí da fé LDS, e tirem as conclusões de vocês, beleza? A gente vai ficando por aqui com esse episódio e até a próxima.